Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que alcance toda a sua casa. Estou aqui para dar continuidade à série de estudos devocionais e dessa vez iniciar agora em 1 Pedro. Já no primeiro versículo, eu queria que você pudesse juntar a tua família aí, juntar a tua turminha e pudesse meditar comigo no que Pedro escreve. Já no início da carta nós podemos tirar lições importantes e eu queria que você pudesse, junto comigo, aprender, crescer e meditar nesse texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Eu quero parar para pensar com você a respeito de algo que muitas vezes nós temos dentro da nossa casa, às vezes com amigos próximos, às vezes nós mesmos estamos vivendo essa fase. Você já conheceu alguém que caminhou com Cristo, que conheceu a Cristo, que viveu coisas muito especiais na presença de Deus, algumas vezes até ministrou, alcançou pessoas para Jesus, orou por pessoas e de repente essa pessoa ela se afastou? Conhece alguém que está longe da graça, está longe do amor de Deus, se esqueceu das coisas que viveu, por algum momento e perdeu aquele amor, o primeiro amor? Quem sabe tem vivido no pecado, quem sabe tem vivido tantas coisas que estão distantes daquela vida que lá atrás ele teve com Cristo. Pois é, nós podemos lembrar aqui que esse mesmo Pedro que escreve essa carta, esse mesmo Pedro que se tornou um dos grandes apóstolos da história da igreja, esse mesmo Pedro que fez tantas coisas importantes para a igreja, não é? Esse Pedro foi aquele que negou a Jesus. Aquele que no momento mais difícil da caminhada de Jesus, quando ele estava sendo preso, perto ali da crucificação, ele disse que não conhecia Jesus. Ele disse que não sabia quem era Jesus. Pois é, meus irmãos, às vezes nós vivemos essas fases de estarmos longe, mas o arrependimento, ele conserta todas as coisas. Agora esse Pedro, ele se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, aquele que foi enviado por Jesus Cristo. Pedro, aquele que faz diferença na história da igreja. Pedro, aquele que leva o amor de Deus às pessoas, porque ele se arrependeu. E todas as coisas são consertadas quando nós nos arrependemos. Meu irmão, se você está me assistindo nesse dia, se você está afastado dessa graça e desse amor, eu convido a você aí na sua casa, onde você estiver me assistindo, que você possa dobrar o seu joelho e voltar à presença de Deus, voltar a ser aquela pessoa que amava a Deus, que orava a Deus, que buscava a Deus, que vivia para Deus, para que Deus possa fazer grandes coisas na história da igreja, na história da tua família, na história dos teus amigos, através da sua vida novamente. Deus continua tendo planos para você. Deus continua tendo grandes sonhos para que você possa viver juntamente com Ele e através dele, servindo a Ele, alcançar diversas pessoas e ser instrumento da bênção e do cuidado de Deus. Esse Pedro que se afastou, esse Pedro que talvez tenha envergonhado os outros apóstolos, os outros discípulos, esse Pedro que se esqueceu, esse Pedro que se escondeu, esse mesmo Pedro agora, ele escreve uma carta e foi instrumento de bênção na vida de tantas pessoas, na história da igreja. E por que não dizer que ele continua sendo bênção na minha vida e na sua vida através dessa carta. Meu irmão, transformado por Deus agora, ele mostra para quem essa carta foi escrita. Ele fala dos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Lembra que nós vimos isso também em Tiago? Pessoas que viviam um tempo de dificuldade, de perseguição, que se espalharam por toda a face ali da terra, daquele período. Pessoas que por causa do sofrimento, viviam tempos difíceis, como nós temos vivido, quem sabe hoje. É para essas pessoas, e é para mim, e é para você. Ele fala que são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para
a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ele mostra que há um propósito. Nós fomos alcançados. Deus já conhecia, Deus já sabia o que ia acontecer e Deus fez com que o amor dele alcançasse a mim e a você para um propósito. Primeiro ele nos santificou. O Espírito Santo nos transformou. O Espírito Santo transformou a nossa mente, o nosso coração, transformou a nossa vida, nos limpou, tirou as nossas manchas do pecado para a obediência a Jesus Cristo. Existe um propósito, que vivamos em obediência, mesmo quando não podemos estar juntos nos cultos presenciais, mesmo que a gente não possa dar aquele abraço, mesmo que a gente tenha que ter esse contato pelo celular, pelo computador. Mas nós fomos salvos e alcançados e transformados para vivermos em obediência. Deus tem um plano para a sua vida. Não se esqueça disso. Continue caminhando na presença dele e sirva a ele com toda a tua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe e logo mais teremos outras devocionais.